Paz, irmãos, tudo bem com vocês? A paz seja convosco, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, hoje é dia de mais um estudo, de nós continuarmos o nosso estudo. Você sabe que por esses dias nós estamos falando sobre salvação e reino, mais concentrado no reino de Deus. E nós sabemos que por esses dias eu avisei que eu faria hoje um estudo sobre a parábola das 10 minas, que está lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 11. Só para você poder entender, só para você poder compreender, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Nós começamos a falar sobre salvação e agora nós estamos falando sobre o reino de Deus. Nós falamos que salvação tem a ver com a vida eterna. É aquilo que Jesus conquistou para nós, é aquilo que Jesus fez por nós, que nos garantiu a vida eterna. E isso não depende de nós, isso é uma graça, é algo dado por Ele, é uma dádiva dEle. Mas a Bíblia também nos ensina sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E toda vez que a Bíblia fala sobre o reino dos céus, fala de uma disposição que nós temos que ter diante disso. O próprio Jesus disse assim, que o reino dos céus ele é conquistado à força, ou seja, o reino é algo a ser conquistado. Diz que aqueles que se apoderam do reino entram nele pela força. Então nós temos que se esforçar para participar do reino de Deus, se esforçar para participar do reino dos céus. Nós falamos disso nas lives de terça-feira, nas terça-feiras passadas, nos estudos passados. Na terça-feira da semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador, que eu disse que falaria duas parábolas sobre o reino de Deus, duas parábolas. A primeira seria sobre o semeador, que nós falamos na semana passada, porque no livro de Marcos, lá no capítulo 4, no versículo 13, Jesus falou que essa era uma parábola, a parábola do semeador é a principal, porque se não entendesse, não compreendesse a parábola do semeador, não compreenderiam as outras. Por quê? Porque ela nos ensina a forma com que a palavra é lançada nas nossas vidas e como essa palavra é recebida por nós. Dependendo da forma com que nós recebemos essa palavra, ela é capaz de produzir em nós fruto. Hoje nós vamos falar da segunda parábola, que eu quero falar sobre o reino de Deus. E essa eu quero que você preste bastante atenção. É a parábola das 10 minas. A parábola das 10 minas. É essa que está aí, o primeiro versículo aí em Lucas 19, 11, já está aí na tela para você. Se você tiver a sua Bíblia para acompanhar, pega a sua Bíblia, se você quiser um caderno para ir anotando algumas coisas que a gente separou aqui para vocês, que eu separei aqui para ministrar a vocês. Vocês vão ver que tem grandes revelações nessa palavra para nós. Tem grandes coisas nessa palavra para nós entendermos sobre reino, para nós entendermos sobre trabalho, para nós entendermos sobre o céu, para nós entendermos sobre a volta de Cristo e para nós entendermos que um dia Ele cobrará de nós o nosso trabalho. Amém? Mas antes de nós começarmos nessa parábola, vamos apresentar esse tempo ao Senhor. Afinal, é o Espírito Santo que nos capacita tanto a ensinar como a entender tudo que diz respeito à palavra dEle. Senhor nosso Deus, nós apresentamos a Ti. Esse dia nós apresentamos a Ti, Senhor, esse estudo, que o Espírito Santo nos capacite tanto a falar como a escutar essa palavra. Senhor, que o nosso coração receba a Tua palavra, receba o Teu ensinamento como uma terra boa, que possa produzir em nós frutos e frutos, Senhor, que produzem para a eternidade. Espírito Santo de Deus, tira de nós todo o engano, tira de nós todo o embaraço e fala conosco nessa noite em nome de Jesus Cristo. Faça-nos entender o Teu reino, faça-nos compreender os Teus propósitos para a Tua igreja, para os Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda antes de começar a parábola, hoje é dia 19 de maio, hoje é dia especial para nós. Faz um ano, exatamente hoje, um ano que Deus permitiu que as portas aqui da nossa igreja, do nosso salão aqui fosse aberto, que Deus preparou isso para nós.
Foi no dia 19 de maio do ano passado que nós abrimos aqui e começamos a fazer as nossas reuniões. Foi no dia 19 de maio, então hoje estamos completando um ano desse dia. Legalmente, né, a partir daí nós começamos a correr atrás de registrar, de deixar a igreja legal diante da sociedade, né? E legalmente é dia 21 de setembro, foi quando tudo foi entregue para a abertura social da igreja. Mas os trabalhos começaram no dia 19 de maio do ano passado. Então hoje é um dia que nós temos de agradecer, um dia que nós temos a agradecer primeiramente a Deus, porque Ele nos conduziu até aqui, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui para fazer essa obra que não é nossa, que é dele, é um ministério que é dele, é uma obra que é dele, nós estamos aqui para trabalhar para Ele, e também agradecer as pessoas que acreditaram nesse ministério, que Deus tocou sobre esse ministério, as pessoas que estão nos ajudando, as pessoas que estão conosco, caminhando conosco, as pessoas que estão andando em comunhão com a gente, compartilhando juntamente com a gente dessa obra, desse trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou feliz por você. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando aqui nesse ministério, que Deus continue te usando na sua vida para a obra dele, para o ministério, para as coisas dele. O que nós queremos aqui na nossa igreja, na igreja cristã, Novo e Vivo Caminho, é que você se achegue perto do Senhor, é que você reconheça o reino dele, o reinado dele, é que você seja usado por ele, é que você seja um instrumento nas mãos dele, é que você reconheça que é o momento não mais de nós só buscarmos dele. Sim, buscamos, mas não é só isso, é o momento de nós entregarmos algo a ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Né? Então hoje, ao contrário dos outros dias, eu vou falar logo agora. Aqui nós temos um lema nessa igreja. O lema da nossa igreja é: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, que é o texto que se refere a João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, também fala lá em Isaías 43, que diz que ele é quem preparava o caminho para a vinda do Senhor. E nós cremos que hoje nós estamos aqui para preparar o caminho para a volta dele. Essa é a diferença nossa para João Batista. Mas eu creio que o nosso trabalho é o mesmo. É o momento de nós prepararmos o caminho do Senhor, porque o nosso rei está voltando. E é o tempo de nós endireitarmos as nossas veredas. Vereda é aquele caminho estreito, aquele caminho no meio do deserto, aquele caminho no meio do lugar, aquela estradinha, aquele caminhozinho que nós fazemos. Que esse caminho que nós andamos rumo ao céu, rumo ao reino de Deus, que esse caminho seja endireitado, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. E se porventura tem algo em nós que com o tempo, com o passar dos tempos, se desviou do verdadeiro evangelho, que se tem algo na igreja de Cristo, na terra, que se desviou do verdadeiro evangelho, eu rogo a Deus que nos dê a graça e a capacidade para que nós possamos voltar ao propósito e ao caminho que Ele tem para nós. Então, que essa palavra fique no seu coração. Hoje é um dia especial, particularmente para mim, e eu acredito que para cada pessoa que participa conosco desse ministério. Falando da parábola das 10 minas, é uma parábola muito interessante. Antes, vamos ler ela, para então nós começarmos a comentar. Deixa eu colocar aqui, para ir passando ela aqui para vocês. Diz assim a parábola. O texto começa lá em Lucas 19, 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda. Em algumas traduções vai estar como uma mina. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui numa outra tradução, para ficar mais fácil aqui, para a gente poder entender ali. Já diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10
minas. E disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades, terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego onde não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse ao que estava com ele: tirai-lhe a mina, e dai-lhe ao que tem 10 minas. E disseram eles: Senhor, ele tem 10 minas. Por isso vos digo, que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto que nós lemos aqui da parábola das 10 minas. Agora eu queria que você prestasse atenção, que nós vamos começar a falar algumas coisas importantes sobre isso. Nós vamos começar a falar sobre isso. Eu quero que você, nesse momento, preste o máximo de atenção possível. Se você pudesse desligar das coisas que estão à sua volta aí, para que você possa entender essa parábola. Ela é simples de se ler, mas ela tem revelações profundas para a nossa vida. Então que você esteja atento para isso nesse momento. O texto nos fala que essa parábola Jesus conta aqui no livro de Lucas, logo após ele sair da casa de Zaqueu, quando ele diz que o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. E ele começa ali, ele já estava próximo de Jerusalém, ele já estava próximo do seu sacrifício, ele já estava próximo do seu martírio. E a Bíblia nos fala que então, as pessoas que estavam perto dele, que estavam próximas dele, eles cuidavam, eles achavam que ali, quando ele chegasse em Jerusalém naquele tempo, iria se manifestar imediatamente. Algumas traduções falam assim, que se manifestaria imediatamente o reino de Deus, e eles achavam que isso aconteceria, que esse reino de Deus, que o reino de Cristo que estava sendo pregado, ele se manifestaria na sua plenitude imediatamente. Ou seja, eles acreditavam que Jesus iria tomar o reino, e iria tomar o reino sobre tudo a partir de Jerusalém, e estabeleceria ali o seu reinado sobre todo o mundo. Isso é o que eles pensavam naquele momento. Por que eles pensavam assim? Porque era a forma que eles compreendiam e interpretavam as profecias bíblicas. Mas isso nós vamos falar de um outro dia. Mas assim eles pensavam. E Jesus, quando percebeu, Jesus, quando viu que eles pensavam, que eles acreditavam que o reino de Deus se estabeleceria naquele momento, Jesus então propõe esta parábola a eles. Veja então que há um propósito nessa parábola. Qual que é o propósito de Jesus? Explicar a eles quando seria manifesto o reino de Cristo, o reino de Jesus na sua plenitude. Quando seria estabelecido em sua totalidade o reino de Cristo. Porque eles pensavam que seriam logo ali, mas Jesus então começa-lhes a contar uma parábola.
E a parábola que Jesus começa a contar é a parábola das 10 minas. E Jesus começa dizendo assim, ó, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Presta atenção que no texto ele fala aí, esse homem nobre, se você pegar no original, quer dizer que um homem que ele é nobre porque ele já nasceu nobre. Não era um homem que tinha conquistado uma nobreza, mas era um homem que já havia nascido nobre. Ele já era filho da nobreza, ele já era um homem nobre pela sua essência, ele já era uma essência nobre. E esse homem que era de essência nobre, ele era um homem nobre, ele partiu para uma terra remota, ele foi embora para tomar para si um reino e voltar depois. E nós entendemos que o reino que ele vai tomar é o próprio reino, aonde está sendo contado ali. Por quê? Porque você vê depois que os concidadãos não queriam que ele reinasse sobre eles. Então o reino que ele iria tomar era o reino que ele estava nesse momento, era o reino que ele estava antes de partir ali da terra, né? Era o reino que ele estava antes de ir para uma terra remota. Esse certo homem nobre que a Bíblia nos fala é Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse homem nobre, esse homem de nobre nascimento. Nós sabemos que Jesus, ele se fez homem e habitou entre nós, mas Jesus, ele tinha uma diferença nossa. A nossa essência de pecado não estava nele, porque Jesus, ele não é um filho de Adão, ele é um filho do Espírito Santo, pois o Espírito o gera em Maria. Ele era nobre porque ele era filho e é filho do Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus. E por ser filho de Deus, ele já é de nascimento nobre. Mas olha só que interessante como a Bíblia começa a nos falar de coisas interessantes. Esse homem, ele vai para uma terra longínqua, assim como Jesus Cristo. Nós sabemos que ele partiu daqui, depois dele consumar a sua obra da salvação, ele vai para uma terra longínqua, ele vai para perto do Pai, para lá ser coroado, para depois voltar para estabelecer o seu reino. Veja que então ele primeiro vai, Jesus está falando dele mesmo aqui, ele está falando do seu próprio reino, como o reino dele será estabelecido na terra. E ele diz então que que esse homem vai para uma terra distante, a fim de ser proclamado, a fim de ser coroado, a fim de tomar o reino e depois voltar. Presta atenção que interessante, Jesus quando ele esteve aqui na terra, ele não veio como rei. A primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio como servo. Ele não veio aqui como o rei que dominou sobre todas as nações. Ele não veio como o rei que dominará sobre todas as nações. Porque isso irá acontecer, nós sabemos que irá acontecer no milênio. Quando Cristo virá e reinará sobre todas as nações. Que é a promessa que Deus faz no Antigo Testamento, em várias partes do Antigo Testamento. Você pega em vários salmos, e nos salmos você vai entender que muitas vezes, quando Davi está falando de si mesmo e do seu reino que permaneceria para sempre, do reino da sua casa que permaneceria para sempre, na verdade ele fazia uma alusão ao Cristo, aquele que viria da sua linhagem para reinar sobre toda a terra. E esse reino de Cristo sim ainda vai se estabelecer aqui na terra. O que eles não conseguiam compreender é que a primeira vinda de Cristo, ele não veio para reinar, ele veio para servir. É o Cristo servo, aquele que veio não como um leão, aquele que veio como um cordeiro. Ele veio para servir. A Bíblia nos fala, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, vamos ler aqui. Diz assim, sobre Jesus Cristo, sobre o que ele veio fazer nesse tempo aqui com a gente. Olha só, no que ele veio fazer na primeira vinda dele aqui conosco. Olha o que fala. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ou seja, aniquilou-se, em outras traduções diz assim, aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só que interessante, Jesus então, ele toma a forma de servo. Ele toma a forma de servo. E ele se faz semelhante aos homens. Veja que Jesus, ele é Deus, nós sabemos e a Bíblia nos revela nisso, que ele e o Pai são um. No princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio ele estava com Deus e ele era Deus. É o que a Bíblia nos revela, é o que a Bíblia nos diz. Então, Jesus, na verdade, na primeira vinda dele, ele se desfaz de toda a sua glória, ele se desfaz de toda a sua majestade, e ele se torna semelhante a eu e você como homem. Mas preste atenção que a Bíblia nos fala que ele se torna semelhante a nós. Ele não era igual a nós. Por que não era igual? Era semelhante. Porque a raiz do pecado que nós temos não havia nele, porque ele não vinha da raiz de Adão, ele vinha através do Espírito Santo de Deus, um homem perfeito. Presta atenção, então, que esse homem, ele vem para essa terra, Jesus veio para essa terra, e Jesus realizou a sua obra, e ele começou a pregar um reino que seria estabelecido. E todos começaram a pensar que esse reino estaria estabelecido naquele momento, que Jesus naquele momento já seria proclamado rei. Por várias vezes na Bíblia você vai ver que os discípulos, os seguidores dele, querem ver esse reino sendo proclamado, querem ver o seu reino sendo já estabelecido na terra. E Jesus olha para eles nesse momento e Jesus fala assim: espera aí, não é assim. Olha só como que vai acontecer. Eu vou contar uma parábola para que vocês possam entender como vai acontecer. E ele começa a falar que um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tornar para si um reino e depois voltar. E esse homem nobre é Jesus que vai, ele cumpre toda a obra dele, ele cumpre tudo aquilo que ele devia cumprir na sua primeira vinda, que diz respeito à salvação. Ele veio, ele morre por nós, morre para nos salvar, então ele vai até o Deus, ele vai até o Pai a fim de ser glorificado, a fim de ter em si de novo a sua glória, para depois voltar, para depois de ter sido coroado, para depois de ter sido declarado rei, voltar e então estabelecer o seu reino nessa terra. É isso que Jesus estava falando para eles aqui nesse começo. Na primeira vinda de Jesus veio o cordeiro, veio o servo, veio aquele que veio para servir, veio aquele que para ser obediente. Veio o filho obediente, o servo. Preste atenção no texto que nós lemos de Filipenses, que fala que Jesus se fez servo, semelhantes a nós, semelhantes ao homem, se fez servo, se colocou debaixo da lei, como nós. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, é muito interessante nós entrarmos nesse assunto, sobre a lei, sobre a graça, porque o apóstolo Paulo nos fala algumas coisas interessantes sobre isso. Jesus, para trazer a salvação a nós, ele teve que vir debaixo da lei, para cumprir toda a lei, e depois de vencida toda a lei, satisfazer toda a lei, mesmo assim ele entrega a sua vida em lugar da nossa vida, porque ele tendo satisfeito toda a lei, cumprindo toda a lei, ele não precisaria morrer, mas porque ele cumpriu e se entregou por nós, através dele nós temos salvação, ele nos substituiu. Legal, essa parte todos nós já sabemos, essa parte todos nós já conhecemos. Mas a partir do momento que Jesus vem e se torna servo, se nós lermos uma palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo nos fala, ele fala lá em Gálatas, deixa eu colocar para a gente aqui, para a gente poder ler, eu marquei aqui para você, está lá em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 e 2.
Diz assim, olha só o que fala aqui, ó. Olha só o que fala, presta atenção nisso daqui. Para a gente entender Jesus na primeira vinda e entender Jesus na segunda vinda, nós temos que compreender isso daqui, ó. Por que que Jesus veio e não estabeleceu o reino dele na primeira vinda dele? Por causa disso daqui, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. O que que Paulo está falando aqui? O que que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo nos fala o seguinte, ele nos ensina o seguinte, que o herdeiro, quem é o herdeiro? O herdeiro é o filho. Geralmente, normalmente, o herdeiro é o filho. O filho automaticamente é herdeiro do seu pai. Jesus é o herdeiro. Mas fala assim, ó, que o herdeiro, enquanto é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E o que que ele está falando aqui? Onde eu posso comparar isso com Jesus Cristo? Porque se você pegar essa comparação de Paulo, por que que o menino em nada difere do servo, mesmo sendo herdeiro de tudo? Mesmo que ele seja dono de tudo, em nada difere do servo. Porque um senhor, um pai, que ele tem um filho, mesmo que esse seja o seu herdeiro, esse herdeiro, ele vive debaixo das leis do seu pai. Ele vive debaixo dos mandamentos do seu pai. Esse herdeiro não tem uma autonomia, mesmo que ele é dono de tudo. Ele não tem uma autonomia para fazer aquilo que ele quer. Ele necessita da autoridade do seu pai. Ele necessita ainda dos mandamentos do seu pai. Todo aquele que está debaixo do mandamento, todo aquele que está debaixo das leis do principal, do pai, do Senhor, ele é como servo, mesmo que ele seja senhor de tudo. O menino, ele nada difere do servo, por quê? Porque da mesma forma que o servo tem que obedecer o pai, da mesma forma o herdeiro, enquanto menino, tem que obedecer o pai. Quando Jesus vem a essa terra e ele se coloca, ele se sujeita debaixo da lei, ele nada diferia do servo. Quando ele vem, ele se coloca novamente debaixo da autoridade, ele se coloca e vem e se coloca debaixo da autoridade do Pai, debaixo da lei que o Pai tinha dado aos seus servos, e ele vem para cumprir essa lei que ele tinha dado aos seus servos. Ele nada diferia dos servos, mesmo sendo herdeiro de tudo. Olha que interessante isso. Olha só para você pensar, é por isso que na primeira vinda dele, ele não veio como rei, ele veio como servo. Porque para nos trazer a salvação, para conseguir a reconciliação com Deus, ele necessitava cumprir toda a lei. E para cumprir toda a lei, ele necessitava se colocar debaixo dela. É por isso que ele fala que ele veio para cumprir, não para anular a lei. Olha que interessante. Não sei se você já pensou nisso. É por isso que não era possível que ele estabelecesse o reino dele na primeira vinda dele. Na primeira vinda dele, ele nada diferia dos servos. E se você pegar toda a vida de Jesus, ele foi o servo principal, o maior dos servos. Ele mesmo fez questão de declarar isso por várias vezes. Quando ele pega os seus discípulos em determinado momento já, ele faz um ato de lavar os pés dos discípulos, mostrando a sua humildade, falando que cada um deveria servir aos outros. E ele fala assim, se eu sendo mestre, se eu sendo Senhor, sirvo a vós, vocês devem servir uns aos outros, vocês devem se dispor uns aos outros, porque na primeira vinda dele veio como servo, e como servo ele não foi só servo, ele foi o servo perfeito. Então este homem que estava nessa terra, esse homem da nossa parábola lá de Lucas 19, no capítulo 11, 12, no capítulo 19, versículo 11, 12, ali em diante,
Esse homem nobre que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino, ou seja, a fim de ser coroado rei. Não é que ele iria e ele brigaria por um reino, não é que ele iria e faria uma guerra por um reino, não é isso que o texto fala, não é isso que a palavra diz que ele ia tomar um reino, mas não era um reino que ele ia brigar, que ele ia fazer uma guerra, não. Diz que ele ia tomar o posto do rei, que ele ia ser declarado rei. E aqui nós entendemos quando Jesus ora pelos seus discípulos, na oração que Jesus faz pelos seus discípulos, na introdução da oração lá em João, Jesus ora assim, Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu Filho com a mesma glória que tinha contigo antes da criação do mundo. Olha que interessante, olha que lindo isso. Porque aqui você vai juntando as coisas. Jesus tem uma glória, Jesus sempre teve uma glória junto com o Pai, antes de tudo, antes da criação do mundo. Mas ele se desfaz, é o texto que nós lemos lá em Filipenses, do capítulo 2, a partir do verso 5. Ele se desfaz da glória dele, se torna servo, semelhantes a nós, a homens, e vem a essa terra. Mas ele cumpre todo o propósito dele. Quando ele cumpre todo o propósito dele, então ele ora ao Pai, ele diz assim: Pai, glorifica o teu Filho com a mesma glória que tinha contigo antes da criação do mundo. Ou seja, que novamente ele seria glorificado, novamente o seu reino seria restabelecido, a glória dele seria dada novamente a ele, aquilo que ele tinha foi restabelecido a ele. Quando essa honra vem, quando essa glória é restabelecida a ele, depois esse homem volta, assim como Cristo disse e nos garantiu que ele iria, mas iria voltar, porque se eu for, voltarei outra vez. Não é isso que Jesus disse aos seus discípulos? Não é isso que ele disse a nós? Então esse homem nobre que fala nessa parábola é Jesus. Jesus era um homem nobre, nobre de nascimento, ele nasceu nobre, pela sua linhagem, a linhagem era uma linhagem nobre, de rei. Mas ainda o reino não era estabelecido, porque até então ele se colocou debaixo da lei, para cumprir a lei, para nos salvar, como Salvador nosso, ele se coloca debaixo da lei. Estando ele debaixo da lei, de nada ele diferia do servo, ele se fez servo. É por isso que a Bíblia diz que ele se fez servo. Ele se fez semelhante a nós, servo. Debaixo da lei, como servo. Ele viveu toda a sua vida aqui a ponto de morrer na cruz, como servo. Pelos nossos pecados. Cumprir todo o propósito do seu Senhor, porque o servo, ele tem que cumprir, o bom servo é aquele que cumpre todo o propósito do seu Senhor, tudo aquilo que foi designado pelo seu Senhor, e Jesus foi o servo perfeito. Mas olha só, então nós já sabemos que Jesus é esse homem nobre, que estava aqui, e que o reino dele ainda não era totalmente estabelecido, o reino dele ainda não seria imediatamente estabelecido na sua plenitude. Mas olha o que Jesus fala, mas talvez você está ouvindo e você está pensando assim, mas Jesus falou para algumas pessoas quando perguntavam do reino, Jesus olhou para eles e falou assim: mas o reino está em vós, o reino está dentro de vós. Jesus certas vezes disse, anunciando assim, ide e pregai que já é chegado o reino dos céus, já é chegado o reino de Deus, já vos é chegado o reino dos céus. Jesus sempre ensinou isso, sempre ensinou os seus discípulos a proclamarem o evangelho do reino. Se você pegar, como nós já estudamos aqui lá em Mateus no capítulo 4, Jesus percorria pregando o evangelho do reino. Jesus, na sua oração, que ele ensinou a nós, na oração que ele nos ensinou no Pai Nosso, ele pede para que nós oremos assim: venha a nós o teu reino. Porque o reino dele já está em nós, já está dentro de nós, mas ainda não foi estabelecido. Como é isso, pastor? Como é isso, irmão? É porque, na verdade, olha só como continua a parábola, para que nós possamos entender isso, nós temos que continuar aqui na parábola. Presta atenção nisso daqui que ele faz.
Nós sabemos então que ele vem, ele cumpre, ele se torna servo, ele vem como servo, mas é Senhor. Ele se coloca debaixo da lei, ele cumpre toda a lei, e ele vence, então ele parte para ser coroado rei, mas antes de partir, ele olha para os seus servos, ele olha para aqueles que eram servos dele, e diz assim, versículo 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Minas era uma moeda, a mina era mais ou menos equivalente a 100 dias de trabalho, a 100 denários, mais ou menos. E diz ali, e chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Né? E se você continuar aí, você vai ver um pouco para baixo ali, vamos pular um versículo 14, depois a gente volta nele, se dá tempo hoje, senão a gente volta semana que vem. Deixa eu ver o tempo aqui que nós já estamos aqui, porque o tempo voa, né, irmão? O tempo voa, mas ainda temos bastante tempo aqui. Diz assim, e aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Bom, o que nós temos que entender aqui agora? Então ele, quando vai sair, aquele homem na parábola, quando ele vai, antes dele ir para essa terra, ele chama os seus servos, 10 dos seus servos, 10 dos seus servos, veja aqui, que ele faz questão de colocar um número 10, né? Esse número eu creio que é porque indica todos os seus servos. Se ele colocasse ali 12, certamente alguém diria assim, ah não, ele falou isso só para os apóstolos. Se ele colocasse 3, certamente falariam assim, nessa parábola aqui, poderia alguém dizer assim, ah não, ele disse isso só para os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas não, ele coloca um número ali, 10, como se fosse para todos, como nós cremos e entendemos que ele fez isso com todos nós. Mas ele pega 10 dos seus servos e dá uma mina para cada um. Essa mina era uma moeda que dizia respeito a 100 dias de trabalho, 100 dias de trabalho. E ele olha para cada um e ele fala assim, ó, toma uma moeda para cada um, essa mina para cada um. Eu quero que vocês trabalhem com esse dinheiro, eu quero que vocês trabalhem com essa moeda. Eu quero que vocês trabalhem, enquanto eu estiver fora, vocês têm que trabalhar com essa moeda, eu estou dando ela a todos vocês, então trabalhem com ela, faça com que ela renda, negociem com ela. Olha só, ele dá uma ordem para aqueles servos, ele dá uma ordem para aqueles que eram servos dele, para aqueles que caminhavam e acreditavam nele, para aqueles que eram servos de Jesus. Para os seus servos ele deu uma ordem, ele disse assim, ó, toma aqui esse dinheiro, toma aqui essa mina, e eu quero que vocês negociem com ela. E se você pegar a história aqui, vamos dar uma acelerada aqui, depois a gente volta só para entender, você vai ver que dos 10 ele fala sobre 3, ele fala de um que negociou muito bem, e daquela mina ele fez 10 minas, daquela moeda ele fez 10 moedas. Teve outro que também negociou bem, e negociou 5 moedas daquela que ele havia recebido, porém teve outro que não negociou, teve outro que enterrou aquela mina. Agora veja você uma coisa, veja você que interessante. Vamos entrar aqui na questão do reino que nós abordamos antes disso, para que você agora possa entender, depois desse pequeno relato sobre o que Jesus fez. Presta atenção sobre isso. O reino que Jesus foi adquirir, a posição de rei que ele foi adquirir, que ele foi ser declarado, como eu disse, não era uma terra, mas era uma posição. É que ele seria declarado rei, era algo que ele seria nomeado rei. Lá, ele seria nomeado na terra que ele tinha ido, na terra distante, rei. E ele voltaria, quando ele voltaria, ele já voltaria como rei. Ele já voltaria como rei. Estes servos que ele deixou,
Esses servos que ele pegou as suas minas e deu a eles, para que eles trabalhassem para eles já trabalhavam para esse Senhor. Eles já pegaram mesmo na ausência desse Senhor, e eles trabalhavam com aquilo que esse Senhor tinha dado a eles. E eles não estavam esperando mais esse Senhor voltar simplesmente como Senhor. Eles já sabiam e já trabalhavam para que o rei voltasse, para que quando voltasse, já não voltasse simplesmente o Senhor desse, mas voltasse o rei deles. Porque reino, meu querido, não é simplesmente uma terra. O reino não é uma terra. O reino não é um lugar. O reino é uma atitude. O rei, ele precisa de pessoas que lhe obedecem. O rei precisa de pessoas que o têm como rei. Só existe um reino se houver pessoas que têm aquele líder como rei. Só há um reino se houver pessoas que acreditam e recebem aquele líder, aquele senhor como rei. Porque o reino, na verdade, não é terra, o reino é uma atitude em relação a alguém. É uma atitude de alguém em relação às pessoas. Jesus, ele é declarado rei, ele vai ser declarado rei, ele é coroado rei e ele é o rei. Para nós que esperamos a volta dele, nós não esperamos ele vir simplesmente como o Senhor, nós esperamos ele vir como rei. Nós esperamos ele vir já com um reino estabelecido. Nós esperamos já ele vir assentado no seu trono, com glória. Como nós esperamos ele vir? Está lá em Apocalipse, no capítulo 19. Olha só que interessante, Apocalipse. Deixa eu colocar aqui para você também, Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. E eis que vi o céu aberto. Isso aqui é Jesus voltando para estabelecer o reino dele. Isso é Jesus voltando para estabelecer o reino dele. Aí sim, nessa hora aqui sim, ele estará estabelecendo o reino dele sobre toda a terra. E olha só como é que ele virá. E vi o céu aberto, e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos em linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Veja que é para reger as nações, e ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor e a ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que ele não virá só como Senhor, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós pegamos aqui nos versículos que nós estávamos vendo aqui, versículo 12, olha só o que fala: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. O que é um diadema? Diadema é semelhante a uma coroa, era como uma tiara, semelhante a uma coroa que somente os nobres usavam, somente os reis usavam, os nobres podiam usar esse tipo de indumentária. E fala que Jesus virá com vários diademas. Por quê? Porque a Bíblia o declara como o Rei dos Reis. Ele não virá simplesmente como um rei para governar somente em Israel, não, ele virá como um rei para governar sobre todas as nações. Na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja que nós não esperamos só o Senhor dos Senhores, nós esperamos o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E o Rei dos Reis. Então aqueles homens, aqueles que esperavam o seu Senhor voltar, não esperavam só mais o seu Senhor voltar. Eles esperavam o seu Senhor voltar, mas já esperavam o seu Senhor voltar como rei.
Quando eles trabalhavam com aquilo que tinha ficado nas suas mãos, que o Senhor tinha deixado nas mãos dele, eles não estavam mais trabalhando simplesmente para o Senhor, já estavam trabalhando para o seu rei. Eles já o tinham como rei, eles já tinham a ele como rei. Das figuras, dos tipos de Cristo do Antigo Testamento é o rei Davi. É o rei Davi. E veja que o rei Davi, olha só como que aconteceu. O rei Davi, o Senhor, o profeta vai, unge e declara que ele será declarado rei sobre toda a nação. Mas ainda havia um rei sobre aquela nação, que era Saul. Enquanto Saul não morreu, enquanto Saul continuou sendo rei da nação, Davi não pôde estabelecer o reino na sua plenitude. Porém, se você pegar a história de Davi, você vai ver que mesmo antes dele ser rei, mesmo antes dele ser coroado rei sobre Israel, já tinham pessoas que o chamavam, que o tinham como rei. Ele já tinha um exército, mesmo antes de ser coroado rei, mesmo antes de ser declarado como rei de uma nação. Eles já tinham valentes, eles já tinham pessoas que o seguiam, eles já tinham pessoas que o tinham como rei. Ele já era o rei de muitos, mesmo sem ser declarado rei. E é a mesma coisa que acontece com Jesus Cristo. O reino dele ainda na terra, o reino terreno dele ainda não foi estabelecido. Vai ser estabelecido no milênio, é o reino terrenal dele. Mas nós cremos que ele, como rei, ele já foi glorificado e ele já foi declarado rei por aquele que tem uma palavra que é sobre a palavra da terra, que é sobre as coisas da terra, que é Deus. Porque pode até ser lá na história de Davi e de Saul, que para os homens Saul era rei, que para os homens Saul ainda estava no trono. Mas Deus, a partir do momento que ele havia declarado sobre Davi, que colocaria Davi no trono, para Deus Davi já era rei. Assim também para Deus, ele já declarou, ele já glorificou a Cristo, ele já tem a glória. As visões de Cristo na glória já é dele glorificado. Aqueles que tiveram visões de Cristo, o apóstolo João, quando ele vê a Cristo na glória, ele não vê o Cristo da terra, ele vê o Cristo glorificado. Olha que interessante. Ele foi glorificado, ele já foi glorificado. O reino já está nas mãos dele, mesmo que os homens não aceitem, mesmo que os homens, que o mundo não queira, mesmo que os homens olhem aqui e vejam outros reis assentados em tronos por aí. Eles só estão assentados em tronos por aí, até que o verdadeiro rei, o rei dos reis, se manifeste. Até que o rei dos reis retorne a esta terra. Retorne a essa terra. Mas olha só, assim como com Davi, muitos já tinham Davi como rei, mesmo antes dele assentar no trono de Saul, já tinham ele como rei. Por quê? Porque criam na promessa, criam na palavra, criam na unção de Deus, criam no ungido de Deus. Nós também, que somos servos dele, cremos na palavra, que é ele. Nós cremos no ungido, que é ele. E nós cremos que todo o poder está nele, foi dado a ele, e é ele que reina, é ele que é nosso rei. Para nós que somos servos, ele já é nosso rei. Ele já é nosso rei, para nós que somos servos, porque para nós o que vale não é a palavra dos homens, não é o tempo dos homens, não é a visão dos homens. Para nós que seguimos a Jesus Cristo, o que vale é a palavra de Deus, é o tempo de Deus. E se Jesus disse, se Deus declarou, assim o é. Então veja que quando ele sai, ele deixa aquilo para aqueles servos trabalharem. Aqueles servos já trabalham em prol do rei, já trabalham em prol do reino. Como eu disse, o reino não é simplesmente, não é só um lugar, não é só uma terra, não é só um país, não. O reino é feito de atitudes em relação a um rei. O reino, ele diz muito mais respeito. É como nós nos damos com o rei.
Porque um rei, ele pode até perder as suas terras, ele pode até perder os seus bens, as suas riquezas, mas enquanto ele tiver um povo que o enxergue como rei, ele continuará sendo rei, ele continuará tendo um reino. Então aqueles servos, quando eles trabalhavam com o que aquele Senhor deixou a eles, eles trabalhavam para o reino, eles trabalhavam para o seu rei. Hoje, quando nós trabalhamos com aquilo que Jesus Cristo deixou a nós, nós trabalhamos para o reino, nós trabalhamos para o rei. É por isso que essa parábola ela é muito importante. É por isso que essa parábola nós temos que meditar e aprofundar, e é isso que nós estamos fazendo aqui nela. Veja que ainda nós estamos aqui no segundo versículo da parábola. Nós estamos aprofundando nela para que nós possamos entender tudo isso, para que você e eu possamos compreender tudo isso, que o Senhor foi simplesmente para tomar posse de um reino, mas de um reino que já foi dado a ele. Mas foi dado a ele quando? Quando essa palavra saiu dos decretos do Altíssimo. Quando esse reino foi dado a Cristo? Esse reino foi dado a Cristo desde o Antigo Testamento. Lá em Salmo capítulo 2, se você ler o Salmo 2, você vai ver lá que é uma declaração do Messias, do reinado do Messias. No Salmo, vamos lá colocar lá para a gente poder ler, para não ficar nas minhas palavras aqui quando eu falo. Eu cito bastante Salmos 2, que fala sobre isso. Olha o que fala Salmos 2, vamos ler aqui o começo. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os seus governos juntamente se consultam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Ele lhes fará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Pede-me, e eu proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios, ou as nações, dependendo da tradução, por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha só, para quem que veio essa palavra? Davi, quando ele falou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele já falava do reino do Messias. Veja que aqui já foi declarado que esse reino seria até os confins da terra, seria sobre os gentios, sobre os judeus, até os confins da terra. Esse reino já foi decretado por Deus, esse reino do Messias já foi decretado por Deus. Então, meu querido, isso já foi decretado, isso vai acontecer, você queira, você não queira, o homem queira, o homem não queira, o homem lute ou não lute, isso vai acontecer porque é a vontade soberana de Deus. Deus falou, Deus lançou a palavra e ela não vai voltar para ele vazia, antes cumprirá tudo aquilo para que ela foi designada. Você entende assim? Eu entendo assim, eu creio que você compreende isso agora. Jesus, ele já é rei a partir do momento que Deus falou que ele é rei. Nós devemos decidir agora se nós seguimos pela visão humana ou se nós seguimos pela visão espiritual. Se nós seguimos pelo método humano, que é esperar um homem aqui na terra se assentar no seu trono, ou se nós seguimos a fé que vem pela palavra, que vem de acreditar naquilo que Deus falou e não duvidar em tudo que Deus disse. Se você é servo dele, e ele falou que ele saiu e vai ser coroado rei, se ele disse que ele iria para ser glorificado, para ser coroado rei, você, como eu, já sabe que ele já foi glorificado, que ele já é rei, independente se os nossos olhos carnais ainda não viram.
essa questão dos olhos carnais, essa questão da nossa vida, da nossa mente, do nosso intelecto, poder ver, poder contemplar isso, é só questão de tempo. A partir do momento que saiu da boca de Deus, é só questão de tempo. É por isso que para nós Ele já é o nosso Rei e Senhor. Não só Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E para aqueles servos que estavam ali, que ficaram trabalhando para Ele, aqueles servos já o tinham como rei e já trabalhavam para o seu reino. Vejam que o Senhor deixou a eles uma mina, não para que eles granjeassem para si próprio, não para que eles ganhassem para si mesmos. O Senhor deixou uma mina para que eles ganhassem para o seu rei, para que eles adquirissem, negociassem para o reino. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Eu acredito que não vai dar tempo de nós continuarmos, já está quase a 1 hora aqui para não ficar muito pesado. Que essa primeira parte então você possa entender. Na semana que vem eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Depois eu vou juntar as duas e colocar no YouTube, colocar no Facebook e no YouTube para que você possa ter as duas juntos. Mas até que para você possa, nesses dias, talvez se você nunca se preocupou em ler ou meditar nessa palavra, que você possa meditar nessa palavra, nessa parábola, que você possa ler e estudá-la, para na semana que vem nós aprofundarmos. Não, tem muito mais coisa do que isso. Aqui foi uma introdução. Nós demos uma introdução à parábola das 10 minas. Nós só falamos do Senhor, do Rei. Nós só falamos um pouquinho do reino, de como enxergar o reino, de onde o reino é estabelecido. Se nós pegarmos no capítulo, no versículo 14, no próximo versículo, você vai ver que os outros ali que não eram servos, eles não aceitavam que o Senhor, que Jesus dominasse sobre eles. Os servos, os que não são servos, não querem que Jesus domine sobre eles. Por quê? Porque os que não são servos ainda têm a esperança que ele não será coroado rei. Os que não são servos estão esperando ainda para se ele porventura for coroado rei, talvez eles aceitem, não, tanto é que eles brigam ainda lá, se você pegar aí, o texto fala assim, mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Eles tinham a esperança que ele não se tornasse rei. E esse é o mundo, esse é o incrédulo, esse é aquele que não crê em Cristo, esse é aquele que tem o espírito do anticristo, esse é aquele que não está esperando pela volta ao estabelecimento do reino de Cristo, esse é aquele que não acredita que Cristo já foi coroado rei, esse é daquele que não acredita no reinado de Cristo, esse é o ímpio, esse é aquele que o odeia, esse é aquele que não quer. Mas os servos não estão esperando que ele seja coroado e ele volte com a sua comitiva como rei, não. Os servos já o têm como rei. Já acreditam que ele foi coroado e já tem como rei. Já vivem o reino. É por isso que o reino está dentro de vós. O reino é uma atitude que você tem em relação ao seu rei. O reino está em vós, está dentro de vós, está dentre vós, porque o reino são as atitudes, o seu jeito de vida, o que você faz com o que o seu Senhor deixou para que você trabalhasse, a forma que você trabalha para Ele e a forma com que você o encara hoje, se você já o tem como rei da sua vida, porque se você já o tem como rei da sua vida, você já vive o reino. Mas se você não o tem como rei e senhor da sua vida, você não vive o reino. Se você está esperando o reino dele ser estabelecido em carne, você ainda não vive o reino. Mas o reino ele já está aqui, o reino já está estabelecido, o reino de Deus já está estabelecido. Aonde? Em nós, no nosso coração, na igreja. No corpo de Cristo, o reino já está fluente, o reino já está trabalhando, já está produzindo, esses servos negociadores do reino já estão negociando,
adquirindo riquezas, mas não riquezas para o homem, não riquezas da terra, riquezas para o rei, riquezas para o reino, tesouros para o rei, tesouros para o reino, porque eles não trabalham em benefício de si mesmos, eles trabalham em benefício do seu rei. É por isso que Jesus diz por várias vezes: o reino está em vós. Que Deus estabeleça o seu reino, venha a nós o seu reino. Quando nós oramos assim na oração do Pai Nosso, venha a nós o seu reino. Não é que nós simplesmente estamos querendo que a cidade santa desça sobre nós. Irmão, isso vai acontecer, ela vai descer sobre essa terra. A Nova Jerusalém vai descer sim. Mas não é isso que ele estava falando de reino, de governo. De nós o termos como rei, de nós deixarmos que Ele reine sobre nós, que Ele governe sobre nós. É isso que a palavra está falando, é isso que Jesus está nos ensinando, porque o reino de Deus já está estabelecido para aqueles que creem que Ele é rei. Não é lugar, não é terra, não é casa, não é palácio, é atitude. Qual atitude nós temos tomado em relação ao rei? Qual é a atitude que nós temos tomado em relação ao rei? Isso determina qual é a atitude que nós temos em relação ao reino. E isso determina o que nós somos capazes de produzir para o rei. Amém? Que essa primeira parte aí fique gravada no seu coração. Medite nessa semana. Por favor, eu venho pedindo por todos esses dias para que você meditasse nessa parábola. E eu peço mais uma vez, você que tem escutado, medite nessa parábola. Semana que vem eu vou fazer a continuação dessa parábola. Toda terça-feira aqui nós temos estudos da palavra de Deus. Na terça-feira que vem nós faremos uma live continuando essa parábola, a parábola das 10 minas. Se essa parábola, se esse ensinamento te trouxe algo, tem falado algo com você, ou te mostrou algo que talvez você ainda não tinha se atentado, você não tinha visto, que você possa se aprofundar ainda mais nela. Se você acha que ela serve e ela é de instrução para mais vidas, compartilhe essa parábola com outras pessoas, compartilhe esse ensinamento com outras pessoas, fale sobre ela com outras pessoas, que ela esteja na sua mente, no seu coração, na sua boca, nesses dias, para que o Espírito Santo possa trazer mais e mais entendimento, mais e mais conhecimento, mais e mais discernimento sobre esta parábola. Se você quiser acompanhar, vai ficar ela aí registrada no Facebook. Daqui a pouco nós também postamos ela no YouTube, porque tem pessoas que não têm, que participam com a gente, não tem Facebook, não tem redes sociais, tem só o YouTube. Então nós compartilhamos também essa mesma palavra no YouTube. Se você quiser lá procurar a Igreja Cristã Novo e Vivo Caminho no YouTube lá, você vai achar todas as nossos estudos, as nossas pregações que nós gravamos, está tudo lá. Se tem algo que você quer rever, está lá, você pode entrar lá. Se você quiser compartilhar o link com alguém, está lá também. Na descrição desse vídeo aqui no Facebook, daqui a pouco eu vou colocar o link do YouTube. Compartilhe com outras pessoas. Irmão, não é para aparecer, não é para se tornar conhecido, não. Eu não quero me tornar conhecido, eu não quero aparecer, não. Eu quero que a palavra e o conhecimento de Cristo se expanda, cresça, se multiplique. Seja pela minha voz, seja pela tua. Se o Espírito Santo tocar no seu coração e essa palavra tem falado com você, e você quiser multiplicar, se você quiser continuar, se você quiser falar, irmão, continue, fale. Eu te digo uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo. Quanto mais você pregar, quanto mais você ensinar, quanto mais você doar, mais o Espírito Santo vai te dar capacidade de entender e aprender da palavra dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você, nesse restante de semana, tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe nos seus trabalhos, que Deus te abençoe na sua casa, que Deus dê paz à sua vida em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele foi, mas Ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.